Dizem que a história é escrita pelos vencedores, mas nas sombras vivem os vencidos. Aqueles cujo nome foi apagado, distorcido, reescrito até que se tornasse irreconhecível. E entre todos eles, ninguém foi tão deturpado quanto Medusa. Hoje, eu te conto a história não da criatura, não do monstro, mas da mulher. Da injustiça, da maldição que nenhum Deus ousou enfrentar. Porque o mito nem sempre conta a verdade, mas o silêncio sempre entrega quem tentou escondê-la. Muito antes de virar símbolo de terror, Medusa foi apenas uma jovem mortal. Dizem que era bela. Não a beleza vazia dos deuses, mas a beleza que causa desconforto, que inquieta, que faz até o Olimpo desviar os olhos. Era sacerdotisa de Atena, a deusa que exigia pureza absoluta. Medusa servia ao templo como uma chama viva, disciplinada, inteligente, honrada. Seus cabelos eram longos, negros como obsidiana, e sua presença atraía olhares que ela nunca pediu para ter. Mas um deus notou. Poseidon, senhor dos mares, acostumado a tomar tudo o que desejava. E, como os deuses não conhecem limites, ele seguiu Medusa até onde ela jamais deveria ter sido encontrada: o próprio templo de Atena. Ali, entre colunas antigas que ecoavam o silêncio sagrado, a vida dela mudou para sempre. A tradição mais antiga não diz que Medusa seduziu Poseidon. Não diz que buscou um deus. Diz apenas uma palavra: violada. E o Olimpo tremeu. Atena, ao descobrir a profanação de seu templo, não puniu Poseidon. Ele era um deus intocável, inquestionável. Medusa, porém, era mortal. Alguém precisava pagar. E os deuses sempre escolhem quem não pode se defender. A maldição caiu sobre ela como um trovão. Seus cabelos se retorceram em serpentes vivas, sua pele assumiu um tom pétreo, e seus olhos, antes cheios de vida, tornaram-se armas capazes de petrificar qualquer um que ousasse encará-los. Não era beleza transformada em feiura, era inocência transformada em punição. A justiça divina revelando sua verdadeira face. O grito de Medusa ecoou por toda a Grécia, e o mundo a esqueceu como mulher. Guardou apenas a máscara, o monstro. Asada pelas próprias terras que antes caminhava, Medusa se refugiou no deserto de Sarpedon. Ali, a solidão era sua única companheira. Nenhum homem ousava se aproximar. Nenhum deus se arriscava a encarar o próprio erro refletido nela. Mas Medusa, contradizendo todas as lendas que tentaram reduzi-la, não caçou ninguém. Ela se escondeu. Queria apenas existir sem ferir. O mundo, porém, jamais permite que a mulher marcada pela injustiça viva em paz. E então veio Perseu. Perseu orgulhoso, corajoso, mas também manipulado. Os deuses tinham um plano. Queriam a cabeça de Medusa, não por heroísmo, não por justiça, mas por conveniência. Atena ofereceu a ele um escudo polido como espelho. Hermes deu sandálias aladas. Hades emprestou o elmo da invisibilidade. 3 deuses contra uma mulher sozinha. Perseu entrou no covil quando Medusa dormia. Ela não teve chance. Não houve duelo. Não houve glória. Houve apenas silêncio. E uma lâmina descendo rápido demais. Mas mesmo assim, o mito tenta nos convencer de que Perseu foi um herói. Herói de quem? De qual justiça? A cabeça de Medusa ainda tinha poder após a morte. Ela se tornou arma, troféu, símbolo.
E mais uma vez, seu corpo foi utilizado sem consentimento. Os deuses sorriram. Mas a história não acabou ali. Quando Perseu ergueu a cabeça de Medusa contra o gigante Atlas, ela transformou montanhas inteiras em pedra. E quando gotas de seu sangue tocaram o chão, criaturas nasceram. O cavalo alado, Pégaso, e Crisaor, o guerreiro dourado. Até na morte Medusa gerou vida, algo que o Olimpo jamais admitiria. Com o tempo, pintores, escultores, poetas e filósofos reescreveram Medusa tantas vezes que ela se tornou símbolo de tudo que os homens temem. A mulher que não se cala, a mulher que encara, a mulher que não desvia o olhar. Freud chamou-a de pavor. Artistas renascentistas a tornaram troféu. E hoje, ironicamente, ela simboliza poder, resistência e revolta contra injustiças. O monstro virou espelho. E no reflexo dele, quem deveria se envergonhar não era Medusa, era o Olimpo. Então, da próxima vez que você ouvir a história dela, lembre-se, monstros não nascem do nada. Eles são criados, forjados e muitas vezes culpados por sobreviverem àquilo que jamais deveriam ter enfrentado. Medusa não foi o rosto do terror, ela foi o rosto da injustiça. E enquanto houver alguém disposto a contar sua verdadeira história, o olhar dela nunca será esquecido. Oráculo do Mistério. Gostou? Curta, compartilhe, comente e inscreva-se.